A ciência, meus amigos, é uma fera curiosa, uma montanha-russa que nos leva a lugares incríveis. É a força por trás de maravilhas como a eletricidade, a cura de doenças e até a inteligência artificial. Mas como domar uma fera indomável? Como prever cada curva dessa montanha-russa? E se, em nossa busca pelo conhecimento, acabarmos abrindo a caixa de Pandora? Porque a ciência, assim como a natureza, tem um lado obscuro, um lado onde experimentos cuidadosamente planejados se transformam em caos, onde a busca pelo progresso deixa um rastro de consequências inesperadas. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse lado obscuro. Preparem-se para conhecer 10 experimentos científicos que saíram terrivelmente errado. Experimentos que desafiaram a ética, a lógica e, em alguns casos, custaram vidas. Apertem os cintos, porque essa viagem vai levar vocês aos cantos mais sombrios da mente humana e mostrar o que acontece quando a curiosidade se transforma em obsessão. Imagine um navio de guerra navegando em águas calmas. De repente, ele começa a ser envolto por uma névoa esverdeada, estranha, e então desaparece completamente. Esse é o Experimento Filadélfia, um dos mistérios mais intrigantes da história militar. Segundo relatos, em 1943, a Marinha dos Estados Unidos tentou usar campos magnéticos para tornar o USS Eldridge invisível aos radares. O objetivo era ambicioso, mas o resultado foi muito além. Testemunhas afirmam que o navio não só sumiu do radar, como teletransportou-se para outro local, reaparecendo segundos depois com a tripulação fundida ao metal. Verdade ou lenda urbana? Nunca saberemos ao certo. O governo americano nega tudo e os arquivos oficiais permanecem sob sigilo. Mas os relatos de marinheiros, as histórias de anomalias e o silêncio suspeito das autoridades alimentam teorias da conspiração até hoje. Será que a Marinha realmente abriu uma fenda no espaço-tempo? Ou seria tudo fruto de mentes criativas e da névoa densa do mar? A verdade, como dizem, está lá fora, em algum lugar. E se você descobrisse que sua mente não te pertence? Que suas memórias, seus pensamentos, seus medos mais profundos poderiam ser manipulados por forças ocultas? Essa era a sinistra realidade do projeto MK-Ultra. Imagine só, a CIA, durante a Guerra Fria, conduzindo experimentos secretos com LSD e outras drogas psicoativas em civis e militares. O objetivo? Criar a arma definitiva, o controle da mente humana. Os métodos? Hipnose, eletrochoques, privação sensorial, tudo em nome da segurança nacional. Os resultados? Catastróficos. Pessoas perderam a sanidade, sofreram traumas irreversíveis, viram suas vidas transformadas em pesadelos. O MK-Ultra é a prova de que a busca pelo poder pode corromper até os ideais mais nobres, transformando ciência em tortura. E o mais assustador, muitos arquivos sobre o projeto foram destruídos, deixando mais perguntas do que respostas. O que mais a CIA esconde em suas gavetas secretas? Já se perguntou o que aconteceria se você nunca mais pudesse dormir? Se seus olhos fossem mantidos abertos à força, enquanto a escuridão te consumia lentamente? Essa era a terrível realidade do experimento russo do sono. Imagine um grupo de prisioneiros trancados em uma câmara, mantidos acordados por um gás experimental. Nos primeiros dias, a agitação. Depois, a paranoia. Aos poucos, as mentes se estilhaçando, a sanidade se esvaindo. Os prisioneiros começam a ter alucinações, a arrancar a própria pele, a se atacar. Quando a câmara foi finalmente aberta, o que os cientistas encontraram foi uma cena de horror absoluto. Corpos mutilados, gritos que ecoavam pela eternidade. O experimento russo do sono pode ser apenas uma lenda urbana, mas serve como um lembrete brutal dos limites do corpo humano.
uma linha tênue entre a ciência e a tortura, entre a curiosidade e a crueldade. Até onde podemos ir em nome da pesquisa? Essa é a pergunta que nos assombra até hoje. Em julho de 1962, os Estados Unidos detonaram uma bomba nuclear no espaço. Sim, você ouviu direito. A Operação Starfish Prime lançou um dispositivo termonuclear a 400 quilômetros acima do Oceano Pacífico, criando uma explosão colossal que gerou uma aurora artificial visível por milhares de quilômetros. A intenção? Testar os efeitos da detonação nuclear no espaço e avaliar o impacto em satélites e sistemas de comunicação. Mas a Starfish Prime se tornou um exemplo assustador da nossa capacidade de subestimar o poder da natureza. A explosão foi muito mais poderosa do que o previsto, criando um pulso eletromagnético que danificou satélites, causou apagões e alterou o cinturão de Van Allen, a camada protetora da Terra contra partículas solares. A Starfish Prime nos lembra que, mesmo com as melhores intenções, a ciência pode ter consequências devastadoras e imprevisíveis. Em 1962, um evento bizarro tomou conta da Tanzânia. Uma epidemia de riso incontrolável que começou em uma escola e se espalhou por vilarejos inteiros, afetando milhares de pessoas. Imagine a cena: alunos rindo histericamente, incapazes de parar, a crise se espalhando como um vírus invisível. A epidemia de riso de Tanganyika durou meses, fechando escolas e intrigando médicos. As pessoas riam até desabarem de exaustão, sem causa aparente. As teorias variavam de histeria em massa a reações psicossomáticas a algum tipo de toxina desconhecida. Até hoje, o mistério permanece. O que desencadeou essa onda incontrolável de riso? Seria um exemplo extremo de contágio emocional? Ou haveria algo mais? Algo que a ciência ainda não consegue explicar? A epidemia de Tanganyika nos lembra que, por trás da máscara da ordem e da racionalidade, existe um mundo de mistérios que desafiam nossa compreensão. O experimento Tuskegee é uma mancha indelével na história da medicina, um exemplo brutal de como a ciência sem ética pode se tornar uma arma de discriminação e sofrimento. Imagine o seguinte: durante 40 anos, de 1932 a 1972, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos conduziu um estudo sobre a sífilis em homens negros no Alabama. Acontece que esses homens, em sua maioria agricultores pobres e analfabetos, não foram informados de que tinham sífilis. Em vez disso, foram enganados com a promessa de tratamento médico gratuito, quando na verdade recebiam placebos ou procedimentos médicos ineficazes. Mesmo quando a penicilina se tornou o tratamento padrão para sífilis na década de 1940, os pesquisadores impediram que os participantes do estudo recebessem o medicamento, tudo em nome da ciência. O resultado? Dezenas de homens morreram da doença, muitos sofreram complicações graves, e a sífilis se espalhou para suas esposas e filhos. O experimento Tuskegee é um lembrete cruel da importância da ética na pesquisa e dos perigos do racismo e da discriminação na medicina. E se, em nossa busca por respostas, acabarmos criando um buraco negro capaz de engolir a Terra? Essa era a questão que assombrava a mente de muitos quando o Grande Colisor de Hadrons, o LHC, foi ativado em 2008. Imagine uma máquina colossal, enterrada a 100 metros de profundidade na fronteira franco-suíça, capaz de colidir prótons a velocidades próximas à da luz. O objetivo? Recriar as condições do Big Bang, desvendar os segredos do universo. Mas e se algo desse errado? E se essas colisões criassem mini buracos negros que engolissem tudo ao seu redor? A comunidade científica garantiu que os riscos eram mínimos, mas o medo do desconhecido, a possibilidade de um apocalipse científico, capturou a imaginação do público.
Felizmente, o LHC não destruiu o mundo, ainda, mas a polêmica em torno do projeto demonstra o fascínio e o medo que a ciência de ponta evoca. Capítulo 8. A Ilha Radiativa, o legado da bomba Castle Bravo. Em 1º de março de 1954, os Estados Unidos detonaram a bomba nuclear Castle Bravo no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall. O que era para ser um teste de rotina se transformou em um dos maiores desastres nucleares da história. A explosão foi muito mais poderosa do que o previsto, liberando uma força equivalente a 15 megatons de TNT. A nuvem em forma de cogumelo se elevou a mais de 40 quilômetros de altura, e a precipitação radioativa se espalhou por uma área muito maior do que o esperado. Habitantes de ilhas próximas foram expostos a altos níveis de radiação, sofrendo de doenças relacionadas à radiação nas décadas seguintes. A tripulação do barco pesqueiro japonês Lucky Dragon, que se encontrava a mais de 100 quilômetros de distância, também foi contaminada, resultando na morte de um pescador. A Castle Bravo serve como um lembrete assustador do poder destrutivo das armas nucleares e do impacto duradouro da radiação no meio ambiente e na saúde humana. Capítulo 9. O lado sombrio da natureza humana. O experimento de Stanford. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo conduziu um experimento na Universidade de Stanford que chocou o mundo ao expor o lado obscuro da natureza humana. O objetivo era estudar o comportamento humano em um ambiente prisional simulado. Voluntários, estudantes universitários, foram divididos aleatoriamente em guardas e prisioneiros. O porão do Departamento de Psicologia foi transformado em uma prisão falsa, e os participantes assumiram seus papéis com uma rapidez assustadora. Os guardas, vestidos com uniformes e armados com cacetetes, começaram a exibir comportamentos abusivos e autoritários, humilhando e controlando os prisioneiros. Os prisioneiros, por sua vez, tornaram-se submissos, deprimidos e desesperados. O experimento teve que ser interrompido após apenas 6 dias, devido ao seu impacto psicológico extremo nos participantes. O experimento de Stanford demonstrou como as circunstâncias, os papéis sociais e o poder podem corromper até mesmo os indivíduos mais bem-intencionados. Capítulo 10. Choques de obediência. O experimento de Milgram. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram conduziu um experimento na Universidade de Yale para entender os limites da obediência à autoridade. Os participantes foram informados de que participariam de um estudo sobre memória e aprendizado. Eles foram instruídos a aplicar choques elétricos em um aluno, que na verdade era um ator, cada vez que ele errasse uma resposta. Os choques eram falsos, mas os participantes acreditavam que eram reais. À medida que os erros aumentavam, a voltagem dos choques também aumentava, acompanhada de gritos de dor cada vez mais intensos do aluno. O resultado foi chocante. 65% dos participantes continuaram aplicando choques até o nível máximo de 450 volts, mesmo quando o aluno implorava para que parassem. O experimento de Milgram demonstrou como a obediência cega à autoridade pode levar indivíduos comuns a cometer atos atrozes. E aí, pessoal? O que acharam dessa viagem pelo lado obscuro da ciência? Vimos que a busca pelo conhecimento, por mais nobre que seja, precisa ser guiada pela ética, pela responsabilidade e, acima de tudo, pelo bom senso. Esses 10 experimentos, alguns reais, outros envoltos em mistério, nos mostram que a linha entre a curiosidade e a obsessão, entre o progresso e a destruição, pode ser assustadoramente tênue. A ciência tem o poder de transformar o mundo, para o bem e para o mal. Cabe a nós, como sociedade, garantir que ela seja usada com sabedoria. Então,
Da próxima vez que você se deparar com uma descoberta científica revolucionária, lembre-se: o futuro está em nossas mãos. Usemos a ciência com responsabilidade para construir um futuro mais brilhante e seguro para todos. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e faça parte da nossa comunidade. Lá tem vídeos exclusivos para quem é membro. Você pode ajudar o nosso canal dando um super like no botão Valeu Demais. E deixa seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!